do pecado me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida amou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida amou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. É assim, com um canto de gratidão, que nós queremos iniciar o nosso culto nesta noite. E convidamos os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela internet, a dar graças a Deus junto conosco. Graças pela vida, vida eterna e por tudo mais que o Senhor tem feito por nós. Vamos juntos louvar ao Senhor? Senhor, Deus reinará. O seu amor é para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre. A sua vida veio dar. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre. Dai graças ao Senhor, Deus reinará. O seu amor é para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Porque sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre. A sua vida veio dar. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está
conosco para sempre e sempre. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco para sempre e sempre, para sempre. Deus sempre está conosco, Ele é fiel, Ele não muda. Nós é que temos que escolher estar com Deus. E hoje você pode tomar essa decisão de viver na presença do nosso Deus, que é Ele a fonte de toda a vida e da vida eterna. Habitar em tua presença, quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção, e quando eu estou contigo, eu encontro força em ti. Então podemos cantar? Eu só quero estar onde estás, de fato, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença. que bênção! Junto à tua mesa e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Amém. Antes de cantarmos o último cântico desse momento, vamos falar todos juntos um trecho da sua mensagem, para ficar realmente no nosso coração e no nosso entendimento, enquanto estivermos cantando. Vamos lá? E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Amém.
Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Então, e agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Todos em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Vamos orar, curve sua cabeça. Vamos orar. Cirilo vai nos conduzir a Deus em oração, pedindo que o Senhor receba esse culto, a nossa adoração. Ele nos trouxe aqui hoje à noite para muito mais do que um compromisso dominical. Ele nos trouxe aqui para falar conosco, abençoar o nosso coração. E eu sei que o Senhor vai fazer isso. Aproveite esse momento para orar, pedir que o Senhor o deixe em perfeitas condições para receber a palavra dele no seu coração. Diga: Senhor, perdoe-me porque hoje com pecados eu te entristeci. Perdoa, Senhor, porque eu não fiz o que deveria fazer e fiz o que não deveria. Mas agora eu peço que o Senhor abra o meu coração para que esse momento na tua presença eu seja agradável ao Senhor. Cirilo, ora por nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma noite que nós podemos estar na tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós podemos estar aqui para te adorar, para te louvar, Senhor Deus. De maneira muito especial, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada ato deste culto, Amém. Senhor Deus. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra, Senhor Amém. Deus. Retira tudo, Senhor Deus, que venha nos impedir de estar em perfeita conexão com o Senhor neste momento. Amém, Senhor Deus. Fala o nosso coração, Pai. Abençoa o pastor, o teu servo, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor Deus. Que tudo que ele disser, Senhor Deus, venha de acordo com a tua vontade, em direção Senhor, ao nosso coração, Pai. Fica conosco, Senhor Deus. Nos abençoe que ao sairmos daqui nessa noite, Pai, para mais uma semana de trabalho, de estudo com a nossa família, Pai, nós possamos sair daqui mais próximos do Senhor, Pai, Amém, mais firmes com o Senhor, Pai. Amém. Abençoe, Senhor Deus. Nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Rápidos comunicados para os irmãos, começando com os jovens. Olha aí, moços, vocês que gostam de esportes, não se esqueçam que nós temos uma quadra e que precisa ser usada. Cirilo, você pode depois
organizar isso aí, porque os moços precisam usar nossa quadra aí, tá bom? Então, se prontifiquem a servir o Senhor também na área do esporte aqui na igreja, tá bom? As moças, particularmente as que estiveram no acampamento, tem um programa especial, um Papo Lulu, no dia 5 de abril, lá na casa da Aline, pastor Abimael. O papo vai ser na casa da Aline, e atenção moça, você tem que levar um quitute, dia 5 de abril, 15 horas, ponha na sua agenda esse programa especial para você que esteve no acampamento, e as outras que não estiveram estão convidadas para esse tempo, tá bom? Ontem nós tivemos aqui a edição do Sopro Novo, um curso de iniciação à música, não foi, pastor André, professora Beth? Tivemos um tempo bom aqui com alguns irmãos e irmãs, e algumas mães de crianças estão querendo saber como é que faz para os filhos pequenos. Então o pastor André está à disposição de você, mamãe, para organizar alguma coisa voltado para as crianças, tá bom? Então, se você quer que a sua filhinha ou seu filhinho participe de um treinamento desse na área da música, pode procurar o pastor André aqui, ele pode organizar isso. E com relação ao curso que foi ministrado ontem, nós podemos ter aí uma segunda chamada, tá certo? Então, se você não pôde fazer, você pode procurar o pastor André, falar com ele e acertar a sua participação também nesse nosso curso, tá bom? Lembrando que no próximo final de semana nós temos programação especial do 17º aniversário da nossa igreja. Temos um convite aí. Eu espero que todos vocês já tenham carregado esses convites para distribuir aos seus queridos, mas se você ainda não pegou, ou se já pegou e já acabou, por favor, eu acredito que ainda temos um pouco ali atrás, e nós queremos que todos os irmãos levem esses convites para você poder convidar pessoas, amigos, parentes, para os nossos cultos especiais do próximo sábado e domingo. Então, lembrando, sábado e domingo. Sábado nós começamos aqui com uma programação especial para os homens, às 9 horas da manhã, teremos um encontro, e à noite, então, o nosso culto especial. Nós esperamos receber, além dos nossos convidados, amigos e irmãos de outras igrejas, nós esperamos receber, então, um ônibus da nossa igreja em Araçatuba. Os irmãos vêm para estar conosco, também da nossa igreja de Caçapava, e o pastor José Maciel e a Maria vêm representando a nossa igreja em São José da Coroa Grande, Pernambuco. Então nós esperamos ter aqui a família hoje ligada a nós, não é? As igrejas que estão aí trabalhando conosco, estarão aqui conosco no próximo sábado. E naturalmente que teremos então um tempo para ter comunhão com eles, ainda que o fim de semana passe rápido, não é? No domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, nós teremos um café, um gostoso café da manhã, e todos estão convidados para tomar café da manhã conosco aqui no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Está bem? Domingo, 8h30 da manhã, o café. Na sequência, então, nós teremos a nossa escola bíblica, o nosso culto da manhã, uma aula especial para todos os adultos, e à noite, então, o nosso culto. No culto do sábado, a participação musical será responsabilidade do grande coral que se forma com os nossos coristas e também com os coristas da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, que já temos a participação deles aqui conosco em outra ocasião.
E no domingo, então não, no domingo será um dia dos nossos mesmos grupos de música aqui da igreja. O nosso sexteto, que vai participar hoje, participará no próximo domingo. As crianças vão cantar, nós vamos cantar, o coral vai cantar. Então no domingo será, o culto musicado será por parte da igreja. Ainda tem a surpresa que o pastor vai escolher uns e outros para cantar aqui na frente também, mas isso é domingo na hora, eu faço isso, tá bom, irmão? Prepara. Então domingo que vem um culto especial bem comemorativo entre nós, no sábado festivo, mas sábado e domingo é uma oportunidade para você trazer os seus convidados. Então olha só, pegue um convite depois lá, alguns, pegue um pouquinho, leve. Hoje é o último dia que você tem para levar o convite, não é? Porque não adianta, domingo que vem eu pego, domingo que vem você não pega mais convite, porque o culto de aniversário é no próximo sábado e no próximo domingo. Está bem? Que o Senhor Deus abençoe muito o seu coração, para você sair daqui animado, para convidar alguém para vir com você participar do culto de aniversário da sua igreja, tá bom? Guarde isso. É muito bom quando nós cantamos ao Senhor, e quando nós louvamos o Senhor, conscientes da necessidade de louvarmos o Senhor, porque Ele é o Deus que merece a nossa adoração. Mas melhor ainda é quando nós louvamos o Senhor conhecendo a história do hino que cantamos ao Senhor. E eu queria convidar o sexteto para vir aqui, e a professora Beth, que cuida do sexteto, antes do sexteto cantar este hino, ela vai falar para nós sobre a história deste hino. Um dos hinos que eu sei muitos de nós aqui apreciamos e amamos. Um hino que tem uma história tremenda na vida do cristianismo. Ao Senhor toda a glória, honra e louvor. Como é bom estar aqui na igreja, louvando a Deus, podendo participar, orando, cantando, lendo textos. E eu, professora, posso estar aqui cantando, tocando. Qual a sua profissão, Maurício? Trabalho na Marketing. Engenheiro químico. Aposentado. Feliz. Sou pastor. Pastor. Trabalho no comercial. No comercial da Parte comercial. E temos secretárias, cabeleireiras, administradores, economistas. Todos nós podemos estar aqui cantando ao Senhor. Mas nem sempre foi assim. Lá antigamente, lá nos anos 300, quando oficialmente só existia a Igreja Católica, resolveram que a congregação não podia participar do canto congregacional. Eles acharam que nós éramos indignos de levantarmos os nossos louvores a Deus. E tinha uma outra questão. Eles acharam que a língua do país não era... cadê minha cola? Não era boa o suficiente para dirigir, no caso, a missa. Então, em todo o mundo, em todos os países, a missa, porque naquela época era só a Igreja Católica, a missa era feita em latim, e a música era feita em latim, e não existia canto congregacional, só existia canto coral. E esses coros eram formados apenas por padres. Então, nós, simples cidadãos, não podíamos cantar os nossos louvores a Deus. Lá no século XVI, 1500 e pouco, Martinho Lutero era um monge. E ele, nos seus estudos, entrou numa biblioteca e lá no meio dos livros empoeirados, achou uma Bíblia. E ninguém lia a Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia. Quem tem Bíblia hoje aqui, levanta a sua Bíblia. Olha só quanta Bíblia. Pois é, naquela época não era assim. E ele achou uma Bíblia e ficou encantado com aquilo e começou a estudar.
E ele percebeu que a igreja não estava praticando as verdades bíblicas, que a igreja estava muito longe das verdades bíblicas. Então resolveu fazer uma reforma. E dentre das muitas coisas que ele achou por bem reformar, ele decidiu que o culto seria em cada país na língua do seu país. No caso, como ele fez essa reforma na Alemanha, o culto seria em alemão. E também achou que a congregação deveria cantar. Como que ele fez que as pessoas aprendessem a cantar hinos? Porque ninguém sabia cantar mais hinos. Ele já não cantava há mais de 1000 anos. Ele ensinou os coros infantis, formou coros infantis, e esses coros ensinavam a congregação a cantar. A música que eles cantavam era como os cânticos que nós estamos cantando hoje. Ritmos populares, uma música bem conhecida. Um pouco diferente da nossa música popular de hoje. E Castelo Forte é um desses hinos. Ele foi baseado no Salmo 46, escrito em 1529. Estão vendo a imagem lá? Aquele é o original do hino Castelo Forte. Então, para quem conhece um pouquinho de música, as notas são quadradinhas, certo? Não foi assim que eu mostrei ontem, né? Notas quadradinhas, e também não tem uma coisa que a gente chama de compasso, que é a divisão da música em partes iguaizinhas. Ninguém tinha tido essa ideia ainda. Então, a música era um pouquinho assimétrica e o ritmo era de acordo com o ritmo natural das palavras. Então, o sexteto vai estar cantando o hino Castelo Forte do jeito que está escrito ali. Só que eles tiveram a vantagem de ter notas nos dias de hoje. Tá bom? Então, nós vamos demonstrar aqui o hino Castelo Forte do jeito original, um pouco diferente, vocês vão achar estranho, e depois a gente canta da forma que todo mundo conhece. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o
cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. No culto, dentre as partes que certamente agradam o coração de Deus, a música e as crianças. E eu tenho hoje mais uma razão especial para dar um tempo no culto para que as crianças tenham o seu lugar. Eu quero cantar. Há um hino e nós vamos projetar e vamos cantar. Ele é o 610 dos nossos salmos. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Eu tenho alegria em abrir espaço no culto desta noite para que a família do presbítero Robson, os avós Robson, Dulce, tragam a sua netinha Lara com o seu filho Robinho e sua nora Michele. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejosos de o salvar. Vai buscar seus cordeirinhos, vai buscar, vai buscar, vai buscar, para que possa abençoar. Ó, quem ouvindo o bom pastor quer ajudá-lo e seu labor, e os cordeirinhos vai buscar, para Jesus os abrigar. Vai buscar, vai
cordeirinhos vai buscar, vai buscar, vai buscar, para que os possa abençoar. Longe de Cristo, bom pastor, vão perecer de fome e dor. Vai chamá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar seus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. A igreja pode sentar. Robinho, Michele, é uma alegria para o pastor ter esse tempo para dedicar a um momento especial de apresentação, de intercessão pela vida da sua filhinha Lara. Jesus, naquele famoso texto do Evangelho de Marcos, quando foi interceptado pelos pais que queriam que ele orasse pelas suas crianças, ele se zangou muito com os seus discípulos, porque eles não queriam impedir, atrapalhar o mestre na sua caminhada. E eu tenho repetido aqui, e o faço mais uma vez, como Jesus se zangou com aqueles adultos, como ele ficou irado com eles, porque eles estavam impedindo que as crianças se aproximassem dele. E ele aproveitou aquele momento para uma lição tremenda. Não só ele parou a sua caminhada, não só ele atendeu aquelas crianças, não só ele orou com elas, não só ele abençoou as suas vidas, mas ele disse para aqueles adultos todos: se vocês não se converterem como crianças, se os seus corações não forem como corações de crianças, se vocês não se souberem curvar ao nível de uma criança, então vocês não podem entrar no reino dos céus. Muito forte esta palavra de Jesus. Que lição para aqueles adultos que achavam que eram donos da verdade. Até a agenda de Jesus eles queriam tomar conta. E quantas vezes nós adultos fazemos assim hoje com as nossas crianças? Queremos tomar conta da agenda de Jesus na vida dos nossos filhos. Queremos ocupar a agenda dos nossos filhos com as coisas desta vida, enquanto deveríamos perguntar para Jesus qual é a agenda dos nossos filhos que o Senhor quer. Nós não perguntamos para Jesus, nós vamos logo matriculando nossos filhos em tudo que é possível, até os coitados não aguentarem mais. Mas nós não perguntamos para Jesus qual é a agenda dos nossos filhos. Foi por isso que Jesus deu uma tremenda lição naqueles adultos que achavam que sabiam alguma coisa. Jesus disse para eles: vocês não sabem nada. E a palavra de Deus nos instrui, Robinho, Michele e os avós aqui presentes, a palavra de Deus nos instrui a cuidar das nossas crianças, porque elas na verdade são um empréstimo de Deus. Os pais têm que criar os filhos para a glória de Deus. Os pais têm que criar os filhos para o Senhor. Ele é que é o alvo da criação dos filhos. Ele é que deve ser honrado e glorificado quando eu estou cuidando dos meus filhos. E Paulo, quando escreve a respeito deste assunto, ele diz assim para os pais: e vocês, pais, bem direto para os pais, e vocês, pais,
não façam com que os seus filhos fiquem irados, percam o ânimo, percam a vontade do viver em família, percam a coragem de enfrentar a vida e as circunstâncias, percam o prazer da convivência na família. E vocês, pais, cuidado, não levem seus filhos ao desânimo, mas criem os seus filhos, ensinando-os e confrontando-os com a palavra do Senhor. Pai que é pai, mãe que é mãe, não disciplina apenas pela sua intuição do certo ou errado, mas o faz com base no que a palavra de Deus diz que é certo ou errado. Robinho e Michele, cada vez que forem disciplinar a Lara, então vocês têm que dizer para ela assim: olha, filha, porque na palavra do Senhor, na Bíblia, está escrito que isso é errado, então papai e mamãe vão disciplinar você. Mas para isso nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos saber o que a Bíblia fala do certo ou do errado, senão nós seremos um desastre no cuidado com os nossos filhos. Quando os pais não têm o temor de Deus nos seus corações e não conseguem ter a Bíblia nas suas mentes, nos seus corações, serão como um açougueiro numa sala de cirurgia toda esterilizada para uma cirurgia do coração de alguém. Fará um estrago enorme, mas não vai cuidar do paciente. Por isso, papai e mamãe, nós precisamos da Bíblia no nosso coração. Sem a Bíblia no nosso coração, só a misericórdia de Deus, para que os nossos filhos não caiam nas armadilhas do diabo. Sem a Bíblia no nosso coração, só a misericórdia de Deus, para que os nossos filhos não sigam os nossos caminhos. Sem a Bíblia no coração, só a misericórdia de Deus, para que nossos filhos sejam pessoas úteis na sociedade, na família e na igreja. Então, Robinho e Michele, o desejo do meu coração como pastor, porque a Lara não está e não pode me ouvir, mas vocês podem. E o desejo do meu coração como pastor é que vocês tenham a palavra do Senhor no seu coração. A palavra que você aprendeu, a palavra que você ouviu. Quando eu cheguei aqui em 1995, e o Robson vinha com uma belina branca, abria a porta de trás e despejava os filhos, enchia a igreja. Não era assim, Robson? Nem era aqui, era do outro lado lá. Então, Robinho, você conhece a palavra do Senhor. Essa palavra precisa ser colocada no coração da sua filha, para que ela seja uma moça especial, para que ela seja alguém de valor, para que ela aprenda a amar a Jesus, para que ela seja a Lara segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração por vocês. Eu não sei se Jesus falou tanto para aqueles pais. Eu acho que ele deve ter falado assim: ó, junta todos vocês, eu vou dar uma palavra antes de orar pelos seus filhos. Mas eu gosto de falar aos pais, porque eu não tenho dúvida de que esse é o desejo de Jesus, para que as famílias aprendam a andar com Ele. Que Deus os abençoe muito, viu? Michele, Robinho, vovô Robson e as vovós. Que Deus abençoe vocês. A grande responsabilidade de vocês de criar esta menina, Lara, nos caminhos do Senhor. Vamos orar com ela, fiquem em pé. Vocês vêm mais pertinho de mim aqui, por favor.
uma linda menina que eu tenho o privilégio de ter em meus braços. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta hora gostosa do nosso culto, quando nós separamos esse momento para que as crianças que têm prioridade no teu coração tenham também espaço especial no nosso culto, na tua casa, na tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Lara, pela sua beleza, pela sua perfeição, pelo seu lar, pelos seus pais, pelos seus avós. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela maneira tremenda, maravilhosa, como o Senhor trouxe esta criança para o lar do Robinho e da Michele. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou da saúde da Michele enquanto ela esperava a chegada da Lara. E agora, Senhor, nós oramos por esta criança, rogando sobre ela as ricas, preciosas e abundantes bênçãos dos céus, para que ela cresça conhecendo Jesus no seu coração, para que ela cresça conhecendo a palavra do Senhor, que ela cresça olhando para o Senhor. Deus, abençoa os pais, Robinho e Michele, que eles, ó Deus, sejam impulsionados, direcionados pelo Teu Espírito Santo, para ensinarem esta criança a amar a Jesus. Que eles ensinem a Lara a ter prazer na comunhão, na casa do Senhor Jesus. Que eles ensinem a Lara as verdades bíblicas a respeito de Jesus, para que no tempo certo, oportuno, segundo o Teu coração, ó Deus, esta menina conheça Jesus no seu coração como seu Salvador pessoal. Deus, abençoe esses pais. Eles precisam do Senhor para que possam cumprir com o papel que o Senhor quer que eles cumpram na vida desta criança. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento espiritual, dá-lhes, ó Deus, o encorajamento do Teu Espírito, para que eles, ao cuidarem desta criança, se lembrem que estão cuidando dela para o Senhor. Abençoe os avós aqui presentes, que eles também, ó Deus, sejam direcionados pelo Senhor e cooperem com os pais, seus filhos, na criação das suas netinhas. Obrigado, Senhor, por esta menina. Toma nas Tuas mãos, cuida dela, para que o seu caminho, o caminho desta menina, coincida com o caminho que o Senhor tem para ela nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Michele e Robinho, cuidem desta menina. O próprio Senhor compensará vocês por esse precioso trabalho de criar, educar e abençoar a vida desta criança. A igreja pode sentar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Robinho. Robson, Deus abençoe. Dulce, parabéns pela sua netinha. Podem sentar. Convido a igreja para que abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19. A história que está registrada neste capítulo é muito conhecida dos irmãos e eu
quero usá-la nesta noite para falar sobre a demora de Ló. A demora de Ló. O capítulo 19 de Gênesis conta-nos a história de Ló, o sobrinho de Abraão, que veio com Abraão na direção que o Senhor apontaria da terra prometida. Quando o Senhor chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, você se lembra disso, Abraão veio, e junto com Abraão, o seu sobrinho Ló veio também. Em determinado momento da caminhada, os pastores de ovelhas de Abraão com os pastores de ovelhas de Ló não estavam chegando a um acordo sobre onde pastavam algumas ovelhas, onde pastavam outras ovelhas, alguns desencontros, e então Abraão disse: Ló, é melhor você vai para um lado, eu vou para o outro, e a gente se acerta. E é nesta hora que Ló faz uma escolha muito errada, porque ele não consultou o Senhor sobre a escolha que deveria fazer, e nós sabemos que Ló foi na direção de Sodoma e Gomorra, duas cidades terríveis, duas cidades sanguinárias, duas cidades onde o pecado reinava, onde a maldade era estampada na vida de todos os seus habitantes. E nós sabemos pela história que Ló não cuidou deste item e foi na direção dessas duas cidades terríveis. A maldade dessas duas cidades foram tão grandes, a violência, a imoralidade, a maneira como os homens se comportavam, a maneira como a violência galgava degraus cada vez mais terríveis. Tudo isso incomodou tanto o coração de Deus que ele resolve que tem que acabar com essas duas cidades. O famoso diálogo de Deus com Abraão, quando Deus diz: eu não vou encobrir de Abraão o que eu vou fazer, e ele diz: Abraão, eu vou destruir essas duas cidades. E aí Abraão começa aquela conversa com Deus: Senhor, mas e se tiver 50 justos? E se tiver 45? Ele sabia que o Ló estava lá, o sobrinho dele, e ele vai negociando com Deus, e quando ele pergunta: Senhor, será que tem 10 lá? O Senhor Deus: se tiver 10 eu preservo a cidade. Mas não tinha 10. E então o Senhor mandou que os anjos fossem avisar, 2 homens, anjos em forma humana, fossem avisar Ló que ele deveria sair de Sodoma, porque o fogo do céu desceria e destruiria aquela cidade. E aí nós estamos então perto do versículo 12 do capítulo 19. Eu fiz um pano de fundo para contextualizar os irmãos. Capítulo 19, verso 12, então eu vou ler aí. Então disseram os homens, os anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, os 2 homens. Ló, vamos sair. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, aqui é o texto, Ló demorou para entender. Pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Até o verso 17, para a nossa reflexão agora. O verso 16 eu coloquei aqui, e é o centro da minha palavra para os irmãos hoje à noite. Ló estava demorando. Ele não só armou as suas tendas na direção de Sodoma, ele não só foi morando perto daquele pessoal e foi gostando daquele ambiente, porque ele acabou ficando ali. Era horrível o ambiente. Mas sabe como é? Eu já estou aqui, minhas filhas até arrumaram 2 rapazes aqui, vão se casar com eles, são boas pessoas, então não está tão ruim assim, vamos ficar por aqui. Não obstante, o coração dele era incomodado com a maldade daquela cidade. Mas Ló demorou-se para tomar a decisão. Demorou tanto que os anjos precisaram agarrá-lo pelas mãos, ele, a esposa, as 2 filhas, e os tiraram de lá. Irmãos, eu quero pensar nessa questão da demora para tomarmos uma decisão na nossa vida. Demora. Não podemos esperar amanhã. Amanhã pode ser tarde. Demora é uma questão séria no âmbito espiritual. Eu estava me preparando para esta mensagem e lendo algo, uma coisa aqui, outra ali, e eu vi esta matéria num das revistas que eu estava lendo. Diz assim: dependendo da intensidade do infarto, e aqui nós temos muita gente que entende bem disso, se o atendimento demorar, o coração pode perder 1/3 da sua musculatura. E a demora pode ser fatal. Então olha lá, se você sentir dor, queimou o braço, sentiu dor, não espera não. Pode ser fatal. Corre. Porque se você demorar, o médico vai falar para os seus familiares depois: se tivesse chegado antes, dava tempo. Estava ainda olhando alguma coisa para ilustrar aqui a minha palavra, e eu vi uma matéria que achei interessante. Tem como me ajudar aqui? O que é que eu pulo? Sabe esses carros onde eles estão? Dá para ver ali? Está claro aí? Esses carros, isso aí acontece lá em cima, no norte do nosso país. Há um costume, uma tradição. O próprio pessoal da cidade, eles param os carros assim, ó, na beira, na areia do mar, sabe aí? Aí é areia mesmo. Aqui é até proibido, né? Mas eles vão parando os carros assim, olha, confiando de que a maré não vai causar problema para eles. E ali eles vão bebendo e vão ficando,
e os carros vão ficando estacionados por ali. Eu não sei quantos de vocês conhecem este videozinho. Pode soltar ele. Então, aqueles carros roda, aqueles carros foram surpreendidos, porque de repente a maré subiu, porque ela sobe mesmo. E os amigos donos dos carros receberam uma lavagem grátis, de grátis, não é? E era tarde, não dava mais para tirar os carros dali, tá vendo? Então veio a onda do mar e começou a lavar o carro do pessoal. Tudo perdido. Água do mar e os carros escondendo o veículo. Olha lá, aquilo lá lavou até o teto. Olha que beleza. Estavam no lugar errado, na hora errada, e ali permaneceram. Pode invertê-lo. E ali permaneceram quando não deveriam. O resultado dessa façanha foi essa foto que você vê aí. Deixa eu voltar aqui. Ótimo, vai deixar assim. Ou esta, os carros perdidos. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles carros estavam num lugar que não deveriam estar. Aqueles carros foram parar na areia, e ali não é lugar de carro, ali é lugar dos banhistas. E mais do que colocar o carro no lugar errado, aquelas pessoas permaneceram ali, mesmo sabendo que a maré podia subir, mas ficaram por ali. A história de Ló é muito interessante. Ló não era um homem qualquer. Lembra? Ele era sobrinho de Abraão, que saiu das terras da Mesopotâmia com o seu tio. Ló não era um homem desprezível. Eu gosto de lembrar que Pedro escreveu a respeito de Ló, lá na sua segunda carta, que Ló era justo. Até mesmo ele se incomodava com o procedimento libertino de alguns daqueles habitantes de Sodoma. Então Ló não era um homem qualquer, ele era um crente. Às vezes a gente fica pensando que Ló devia ser um zero à esquerda. Não, Ló era crente. Mas o fim dele é tão camuflado nas Escrituras que, se não fosse Pedro escrever que ele era justo, talvez alguns de nós pudéssemos pensar que Ló, por tudo que a gente já ouviu dele, ele deve ter sido um camarada reprovado. Mas ele não era. Ló era um homem crente. Ele temia o Senhor. Mas ele estava no lugar errado. O problema de Ló é que ele parou o carro dele na areia, quando a maré subiu, pegou o carro dele. O problema de Ló é o descuido dele. Bobeira. O que ele foi fazer? Montar a casa dele onde ele foi montar. Por que ele foi lá? Ele não tinha nada aqui lá. Ló não precisava estar naquele lugar. Tinha tantos lugares. Quando Abraão disse, sobrinho, você vai para lá, vem para cá. Ele disse, ó, tio, eu vou para cá, porque lá tem umas cidades que não são boas. Era amplo o lugar, ele podia escolher melhor, ele escolheu mal. Quantas vezes nós podemos escolher melhor e escolhemos o mal? Quantas vezes nós podemos escolher andar por aqui e a gente vai por ali? Quantas vezes a gente pode escolher andar por estradas boas e a gente quer pegar atalhos? E o pior é que ele se acomodou.
É comum uma pessoa ficar chocada e surpresa ao deparar-se com a perversidade, a maldade, a violência, a imoralidade e até com o demonismo. Num primeiro momento. Mas a convivência pode torná-la insensível e fazê-la se acostumar com aquilo e até olhar com indiferença para o mal. Talvez a mente de Jó, o coração de Jó, já estivesse meio que cauterizado. Ele já via aquelas coisas todas e ele já não estranhava mais. Ele já não falava mais para a esposa: bem, você viu aquilo? Talvez ele olhava para ela com a esposa e disse: ixi, de novo. Né? Talvez ele já não dissesse mais para as filhas: não, filhas, não vão lá naquela, não, naquele lugar lá não. Talvez ele disse: filha, cuidado, viu? Cuidado, mas deixava as filhas ir. Na verdade, elas tinham até arrumado 2 maridos lá, não é? O caso de Ló, um homem crente, que habitava num lugar terrível, perverso, impuro, indecente, infelizmente é o retrato de muitos cristãos. Mas Ló ainda era filho. Ló ainda era um homem que Deus amava. Ainda a misericórdia de Deus se voltava para Ló, porque Ló tinha valor, sabe? Ló é como uma pedra, uma barra de ouro. Uma barra de ouro que cai na lama. Antes de cair na lama, ela vale 1 milhão. Depois que ela caiu na lama, ela vai valer 1 milhão. É só lavar e ela continua valendo 1 milhão. É a mesma coisa dessas 2 notas. Tanto faz, a amassada ou a não amassada vale R$50. Se você tem alguma nota amassada e você não quer mais porque ela perdeu o valor, pode passar para o bolso do pastor. Para mim não tem problema, porque elas têm o mesmo valor no comércio, desde que você não rasgue, não tire um pedaço dela. Eu vou dar uma limpadinha nela e ela tem valor. Amados, assim é que nós somos para o Senhor. Nós temos valor. Ele ainda nos ama, mesmo sujos, mesmo amassados, mesmo enlameados, mesmo cobertos pelas impurezas. O Senhor ainda nos ama, se somos filhos de fato. Essa é a história de Ló. O problema de Ló não é que ele não era filho. O problema de Ló não é que ele não tinha valor para Deus. O problema de Ló não é que ele era um estranho. O problema de Ló é que ele foi para um lugar errado, gostou do lugar errado e demorou-se no lugar errado. Interessante que Ló era consciente de tudo que o cercava. E essa é a história de muitos cristãos hoje. Ló conhecia bem as terríveis condições de Sodoma. Claro que conhecia. O texto de Pedro diz isso. Ele ficava incomodado com a maldade de Sodoma. Ló sabia que o julgamento do Senhor viria. Os anjos disseram para ele. E ele acreditou, porque ele sabia quem eram aqueles 2. Quando aqueles 2 homens se aproximaram, ele já os reverenciou, ele já os recebeu como enviados do Senhor. Ló sabia com quem estava falando. Ele estava falando com alguém que o Senhor mandou falar com ele. Ló sabia que Deus não falharia em executar seu juízo. Ló conhecia esse Deus. Ele conheceu Deus junto com o seu tio Abraão quando saiu da sua terra na Mesopotâmia. E ele sabia quem era Deus. E se Deus disse que ia executar juízo, ele sabia: Deus vai fazer isto. A consciência de Jó também lhe informava que a sua família corria muito perigo. Muito perigo. Jó era consciente disso. Interessante que essas coisas muitos de nós sabemos. Muitos pais sabem dessas realidades. Tem isso na sua consciência.
muitos maridos, muitas esposas sabem dessas verdades, mas fica esperando para ver se a onda vai subir ou não vai subir. Quem sabe ela não sobe e eu ainda tiro meu carro daqui. O problema de Ló é que ele demorou-se demais, lento demais, quando deveria ser rápido, relutante, quando deveria ter seguido adiante, vagaroso, quando deveria ter sido apressado, tardio, quando deveria ter sido afoito, indiferente, quando deveria ter sido interessado. Se o Senhor falou, Ló, toma jeito, rapaz, sai daí logo. Ló demorou-se demais. Quantos lares, quantas famílias, quantos cristãos estão sofrendo da síndrome de Ló? Apesar de avisados, apesar de conscientes daquilo que Deus vai fazer, ainda assim demoram-se para tomar uma decisão. Demoram-se para consertar as coisas que estão ao seu alcance. O problema de Ló é que ele demorou-se. Ficou perto demais do abismo, tentando equilibrar-se. Ló deixou que aquelas coisas abomináveis ao Senhor ocupassem espaço no seu coração. Aquelas coisas feias, mundanas, aquilo tudo, parece que Ló arranjava um jeito no coração dele, apesar de incomodá-lo, mas ele arrumava um jeito para conviver. Quantos cristãos estão assim? Não se importam com esses inquilinos do mal em seus corações, toleram, aceitam, não lançam fora, não se incomodam, andam curvados, carregando um peso que não deveriam estar levando, não precisavam, não tem necessidade. Interessante que Ló, que era um crente, se fosse dos nossos dias, um cristão de verdade, Ló não brilhou no lugar onde ele morava. Não brilhou. Não adianta pensar que, mas eu vou lá para eu dar testemunho da minha fé. Eu vou mostrar para essas pessoas como é que um cristão de verdade age no meio deles. Quem sabe alguém vai conhecer o meu Jesus. Não aconteceu isso com Ló. Ló não brilhou. Não havia nenhuma vida convertida, nem mesmo seus 2 genros. Quando os homens de Deus, os anjos, apertaram com Ló e disseram: Ló, é agora, vamos embora agora. Ele falou: vou pegar meus 2 genros. Os genros falaram assim: pode ir que nós não vamos com você. Nem o genro ele conseguiu ganhar para o Senhor. Não brilhou. Sua fé não era conhecida, não era considerada. Ló, um tardio nas suas ações para com seu Deus. Onde foi que Ló errou? Ou quais foram os erros de Ló? Eu vou enumerar 4 erros e terminar a minha palavra. Primeiro, Ló fez escolhas erradas. Amados irmãos, o grande problema do homem hoje reside nas escolhas que ele faz. O grande problema do cristão hoje reside nas escolhas que ele faz. As escolhas que você faz hoje vão
determinar, vão influenciar diretamente no seu amanhã, na sua família, no seu reduto familiar, no seu lar, no seu negócio. As escolhas que você faz hoje, amanhã, vão definir ou determinar o seu sucesso ou fracasso. Quando Abraão disse para ele: meu filho, vamos estabelecer para onde vamos, Ló não tomou o cuidado de perguntar ao Senhor: qual a direção o Senhor quer que eu vá? Ló não disse isso. Ló não disse: Senhor, eu preciso responder ao meu tio e eu quero pedir que o Senhor me diga se eu devo ir para o norte, nordeste, sul, sudeste, ou para onde o Senhor quer que eu vá. O Senhor me mostra a direção, o Senhor me aponta. Eu não quero ser guiado pelos meus olhos, eu não quero ser guiado pelos impulsos do meu coração. Eu não quero fazer aquilo que as circunstâncias estão mostrando, porque isso pode ser um erro. Senhor, eu quero ter certeza de que o Senhor está dizendo para onde eu devo ir. Senhor, me mostra se eu devo ou não entrar nesse negócio. Senhor, me mostra se eu devo ou não adquirir essa propriedade. Senhor, me mostra se eu devo ou não trocar o meu carro. Senhor, me mostra se eu devo ou não entrar nesse financiamento. Às vezes nós entramos em financiamentos maiores do que a receita do governo federal, não é? E achamos que vai dar tudo certo no final. Deus é misericordioso, Ele vai dar um jeito. Tem que ter fé, irmão. Depois a gente vai entregando os pontos pelo meio do caminho. Jesus disse: não comece alguma coisa sem saber se você pode ou não terminar. Não comece alguma coisa para vergonha. Olha lá o que você vai fazer. Escolhas erradas. Que desgraça para a vida do Ló. Escolher morar onde ele foi morar. Você sabe que o fim dele só não foi mais trágico porque a misericórdia do Senhor valeu, mas nem sempre a misericórdia do Senhor vale. Não dá para arriscar o tempo todo, fazer as coisas segundo o nosso nariz, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa cabeça, esperando que o Senhor depois mostre um jeito. Talvez o Senhor diga: continua, você veio até aqui, continua. Talvez o Senhor esteja planejando salvar só a sua alma, mas Ele vai deixar você continuar andando por conta própria. Escolhas erradas. E esta para mim é a maior de todas as ações erradas que um homem pode tomar. E eu digo muito isso aos homens, porque as escolhas cabem muito para nós, não é? Deus deu essa faculdade para os homens, para os maridos. Escolham. E as nossas esposas muitas vezes dizem: bom, bem, eu acho que não é por aí, mas você tem certeza? Não, tenho certeza. E às vezes a gente ainda diz assim: eu já falei com o Senhor. E às vezes o Senhor está lá em cima e fala assim: não é? Escolhas erradas. Eu quero crer que aqueles mais de 100 proprietários de veículos que eu mostrei aqui se lamentaram profundamente ao final daquele fatídico dia de terem escolhido entrar com o seu carro na areia da praia. Talvez alguns ouviram a esposa falar depois: eu falei para você, bem, para deixar o carro lá no estacionamento, na avenida, não é? E o maridão seguro: não, vou parar o carrão lá na beira da praia, não é? Escolha errada, amargou o prejuízo, o seguro nem pagou para ele. Segunda coisa errada que Ló fez: misturou-se com pecadores. Quando Jesus orou por nós,
Ele disse claramente na sua oração: Pai, não peço que os tires do mundo. Não é para tirar, porque o lugar nosso é aqui. Agora, viver no mundo é uma coisa, misturar-se com pecadores é outra. Quando Jesus ia na casa dos pecadores, e ele ia. Quando Jesus comia com pecadores, e ele comia. Lá ele estava para pregar a boa nova do Evangelho, e quantos ele não alcançou? Lá ele estava para anunciar a salvação. Lá ele estava para corrigir os incautos. Não é assim que os crentes fazem hoje. Acham que vão conseguir fazer política de boa vizinhança. Sabe como é? Vamos negociar isso aqui, eu fico um pouco com você aqui, um dia você vai comigo lá, e que conversa mole. Ló misturou-se com pecadores. Nenhum habitante de Sodoma conheceu o Deus de Ló, nenhum habitante de Sodoma se converteu à fé do Ló, nenhum. Não pense que nós vamos ter sucesso se nós não agirmos como luz. Estamos nesse mundo para ser luz e sal, e não para nos misturarmos. Fazemos o que o mundo faz. Os cristãos hoje só não estão, pelo menos eu acho que não, os cristãos de verdade não, só não estão estuprando, matando, e algumas coisas dessa magnitude. Mas outras, muitos cristãos estão fazendo. Estão sentando na roda do mundo, bebendo com o mundo, conversando com o mundo, negociando com o mundo e fazendo amizade com o mundo. Muitos cristãos estão assim hoje. Ló misturou-se com o mundo de pecado. Quando Jesus disse que nós temos que nos separar, e não é separar para ignorar, para viver isolado, não. Separar para poder mostrar para ele o seguinte: escuta, você pode ser feliz assim, rapaz. Você pode ser feliz sem esse vício. Você pode ser feliz sem essa tristeza toda que te escraviza. Você pode ser livre, porque o Evangelho liberta. Você pode ser livre, porque Cristo traz liberdade. E quantas famílias sofrem hoje? Porque membros do seu clã são escravos do mundo. O problema de Ló é que ele misturou-se com o mundo ao seu redor. E isso é a chave para o inimigo alcançar triunfo na nossa vida. Estou terminando. Terceiro erro de Ló. Permaneceu perto demais da beirada, do abismo. Se a gente fosse ler, aqui eu não li tudo, o texto 19 aqui, mas diz assim: e Ló ia armando as suas tendas na direção de Sodoma. É assim que está no texto. Significa dizer que ele foi andando com a sua família, com os seus e os seus empregados, os pastores das suas ovelhas. Vamos chegar mais um pouco. E agora, na semana que vem nós vamos caminhar mais uns 6 quilômetros na direção de Sodoma, porque é uma cidade muito ruim, ele dizia para os seus. Então nós não vamos lá dentro não, vamos ficar próximo, assim a gente pode ter os benefícios sem nos misturarmos muito. Mas acontece que as filhas de Ló: pai, mas tem um shopping lá no Sodoma, eu queria tanto ir lá. E a esposa: bem, vamos lá. E aí a gente vai ler um outro texto onde a gente vê que Ló já era um cidadão de Sodoma. Ele já sentava na praça para conversar com os habitantes. Ele já era até certa forma respeitado, porque ele era alguém. Ele não era um qualquer, lembra? Ló não era um homem desprezado nem por Deus. Gostavam de conversar com ele, mas ele não era luz naquele meio. E aí acontece então que nós temos o Ló agora dentro de Sodoma, na beirada do abismo, porque Sodoma era um abismo. Sodoma e Gomorra são as duas cidades consideradas um retrato do inferno. Era um abismo aquilo.
O diabo reinava ali. Quantos cidadãos de lá foram salvos do fogo do céu que queimou aquilo? Quantos cidadãos de lá? Nenhum. Mas nenhum. Só saíram de lá Ló, a sua esposa, até metade do caminho, e as 2 filhas. Marido, quando Deus mandar, pastor André, leve a Priscila, leve a esposa, pegue na mão, entendeu? Viu, Ralph, leve a esposa. Ló teve que falar, vamos embora, levou a esposa. Tem um pastor que estava contando o seguinte: eu sempre levo a esposa, mas ela volta, né? Então, isso não tem nada a ver. Então, Ló ficou lá, perto demais, sabe? E aí o anjo disse: Ló, vamos embora. E o Ló disse: mas espera um pouco mais, eu tenho uns negócios para resolver. Ele falou: não, Ló, tem que ser agora. Ele falou: então espera um pouquinho que eu vou ver se os genros querem ir comigo. Então, com respeito ao meu genro, larga o genro para trás, entendeu como é que é? Se ele vacilar, entendeu, Ralph? Alô, Fabiano, larga o genro para trás. Irmãos, não pode demorar para atender o Senhor. Se você tiver que honrar o Senhor e isso trouxer algum desconforto, honre o Senhor. Você leu a pastoral de hoje? Abraão honrou o Senhor. Quando ele ficou numa encruzilhada, o Senhor deu a ele uma família, disse para amar a família, disse que ele tinha que cuidar dessa família, disse que ele tinha que zelar por essa família. E se ele zelasse pela família, ele estava honrando Deus. Se ele amasse a família, ele estava honrando Deus, porque a família é a criação de Deus. Então Abraão, cuide desta família. E um dia o Deus chegou para Abraão: agora eu quero que você entregue o seu filho lá no sacrifício por mim. E agora? O Senhor me mandou amar minha família, Ele me deu um filho, o filho da promessa, e agora Ele pede para que eu entregue esse filho para Ele. Eu acho que Deus não sabe o que está falando. Eu acho que Deus se equivocou. Eu vou esquecer essa palavra. Não foi assim que Abraão fez. Abraão ficou com o Senhor. Abraão optou por obedecer, por depender, por crer. E o Senhor fez um milagre na vida dele. Nós precisamos aprender a obedecer e crer no Senhor. O resto Ele faz. O milagre Ele faz. Saia de perto do abismo. Saia da beirada. Ainda que isso signifique alguma crise, pegue a esposa e os filhos pelo braço e tira da beirada. Você vem para cá. E para terminar, o problema maior dele, ele demorou demais para obedecer. O texto que nós lemos, que é o verso 16, que estava lá na abertura, então diz assim: como, porém, se demorasse. Porque o Ló estava demorando, porque o Ló não pegava. Ló é aquele tipo do crente que só pega no tranco. Você dá um chacoalhão, aí engatou. Porque o Ló estava demorando. Então os anjos agarraram ele pela mão, por causa da misericórdia do Senhor. É muito interessante os detalhes da Escritura Sagrada, irmãos. Sabe o que salvou Ló? A misericórdia do Senhor. Porque ele estava demorando. Os anjos já tinham falado com ele, já tinham conversado a noite inteira, já tinha acontecido uma porção de coisas que vocês sabem que aconteceram lá naquela cidade, na porta da casa do Ló. E aí estava o Senhor agindo com misericórdia, o Senhor agindo com graça, o Senhor amando Ló, e o Senhor querendo que o Ló entendesse: Ló, meu filho, sai daí, Ló. E o Ló, com os pés fincados em Sodoma. Meus amados irmãos, hoje é tempo de se voltar para o Senhor.
Hoje é tempo de obedecer, não amanhã. Hoje é tempo de tomar atitudes na nossa vida. É para isso que nós estamos em oração desde janeiro aqui, orações específicas. No culto do próximo domingo, não do próximo sábado, do próximo domingo, vocês vão ter surpresas, porque eu vou mostrar aqui algumas experiências de oração. Tem até vídeo. A oração está fazendo diferença na vida das nossas famílias. A oração está fazendo diferença na vida da igreja, na vida dos crentes, incomodando os acomodados. Tem muita gente acomodada igual Ló, firmão aqui, sabe como é? Achando que tá bom do jeito que tá. Deixa o pastor lá se esgoelando lá, que não é bem assim, não é do jeito que ele está falando, tá tudo bem. É a misericórdia do Senhor, meu irmão. É a misericórdia do Senhor e só a misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor que não tem fim, tem limites. Ló, sai daí agora. E mal Ló deu uns passinhos para frente e o Senhor abriu as janelas do céu e o fogo desceu e destruiu a cidade. Hoje é tempo de voltar-se para o Senhor. Hoje é tempo de dar meia volta e caminhar na direção do Senhor. Hoje é tempo de obedecer. Hoje é tempo de dizer: Senhor, é agora, é hoje, não é amanhã e nem depois. Pode não ter amanhã, meu irmão. Quem sou eu para dizer que amanhã eu vou estar aqui 8 horas da manhã na reunião de oração com os irmãos? Eu espero estar. Mas quem disse? Hoje, não amanhã. Hoje. Ló demorou-se demais. Não demore. Há algo que você precisa lançar fora? Está carregando alguma coisa que não deveria? Hoje é tempo de pôr para fora. Hoje é tempo de abraçar o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Toma-me nas tuas mãos. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero honrar o Senhor na minha casa. Eu quero honrar o Senhor diante da minha esposa, do meu esposo. Eu quero honrar o Senhor diante dos meus pais ou dos meus filhos. Hoje, não amanhã. Eu queria orar e convido você a curvar a sua cabeça e eu vou terminar orando. Eu preguei sermões aqui domingo após domingo e no próximo domingo nós vamos encerrar a nossa campanha de oração. E o desejo do meu coração é que Deus tenha usado cada um desses sermões para tirar você da zona de conforto espiritual. Nós precisamos ser como soldados. Soldados não cochilam, porque o inimigo ele ataca o tempo todo. Soldados estão sempre vigilantes e o cristão tem que ser vigilante. O cristão precisa estar sempre atento. Você nunca sabe qual vai ser a próxima ação do inimigo. E eu sinto que Deus tem nos abençoado, porque Ele tem nos incomodado com a sua palavra. As nossas orações têm alcançado o trono da graça do nosso Deus. E só o fato de nós estarmos aqui hoje já mostra que Deus queria falar conosco hoje acerca das suas coisas, do que Ele quer que nós saibamos, do incômodo que Ele quer que nós sintamos. Deus quer nos fazer andar perto dEle. Minha oração por você é que hoje à noite o Espírito Santo de Deus o tenha levado a uma reflexão ainda mais profunda acerca
da sua santidade de vida, daquilo que Deus quer para você. Ele quer isso para nós. O mundo não pode nos dominar. Nós somos crentes em Jesus, somos cristãos. O Senhor é nosso Senhor e Salvador. Ele nos lavou, morreu por nós. Ele vive em nós. Deus, o Pai, quer ver reflexo do seu Filho em nós. Então, coragem, irmãos. Coragem. Se porventura alguém aqui ainda não conhece ou não conhecia esse Jesus tremendo, que faz isso, que nos dá vida, vida nova, vida abundante, que nos dá esperança da salvação, que quer nos tirar do pecado e das mãos do inimigo de Satanás. Então não vá embora sem dizer: Jesus, eu quero no meu coração, hoje, agora, não amanhã, hoje, agora. Eu quero sair daqui nova criatura. Deus pode fazer isso para você. Eu vou orar e em seguida o sexteto vai cantar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, na certeza de que a Tua palavra encontrou lugar no nosso coração. Nós que aqui estamos e os nossos queridos que nos ouvem e ainda vão nos ver e ouvir pela internet, que a Tua palavra hoje pregada, Senhor, produza efeitos. Nos tire, ó Deus, do comodismo nesse mundo que nos afasta do Senhor, que põe em risco a nossa vida e a vida da nossa família. Senhor, não nos deixe cair, não nos deixes tropeçar. Senhor, impulsiona-nos para que nós vivamos de maneira agradável aos Teus olhos. Abençoe as famílias aqui, Senhor, os pais, as mamães, os avós. Senhor, ensina-nos com as lições erradas de Jó, aquilo que nós não devemos fazer, e nos ajuda, Senhor, a obedecer, a depender do Senhor e a caminhar com o Senhor. Ó Deus, ouve, atende a nossa oração, pois nós a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sexteto. Deus abençoe muito o seu coração, meu prezado. Você que está aqui hoje à noite, você que nos ouviu, que a palavra do Senhor, mais uma vez, tenha encontrado lugar no seu coração e produza transformação. Eu creio nesta palavra, eu creio na mensagem que prego, eu creio na Bíblia Sagrada. Deus abençoe o seu coração. Céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará, e todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim.
posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está, e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou. Irei morar para sempre com meu Senhor. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Que o amor do nosso Deus e Pai, as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo e a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, Filho, sejam amados hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Uma boa semana aos amados irmãos.